Boa noite, seu Christian. Tudo certo com você? O programa já era para ter começado antes, mas o Christian chegou aqui 10h10, não foi? O atraso dele hoje foi de 10 minutos. Ainda riu desavergonhado ali. Tá certo que ele não cobra nada para estar aqui, né? Só na amizade. Christian tá ficando careca. Lamento informar que você tá com aquela famosa bunda de macaco. É. Você sabe que eu arrumei... Hoje eu vi um médico no Instagram que me segue. Eu vou até falar dele aqui. Ele é lá de Manaus. Estava me oferecendo para fazer implante na cabeça. Dr. Pedro Veras. Não, o método dele... Eu já sabia. Eu, na verdade, tomei conhecimento vindo para cá. Eu já tinha escutado que em Manaus tinha uma técnica moderníssima de implante de cabelo, que você não faz aquele scalp mais como no passado as pessoas faziam. Dá uma levantadinha no seu cabelo aqui, vai tirando fio por fio. Deve levar uns 30 anos, né? Tirar fio por fio. Transfere. Não. É porque tem uma coisa esquisita, né? A gente vai ficando igual o Bozo. O Bozo, você lembra que o Bozo que tinha aquela careca aqui e os cabelos tudo aqui? O meu cabelo, por exemplo, ele só cresce nas laterais. Uma coisa impressionante. E aí você faz, tira aí do fundo e põe pra frente, põe aqui em cima. Aumenta a nuca, é. Eu tenho cabelo, sou igual o Chitãozinho Chororó. Vai crescendo e chega até lá nas costas. E na hora que no lugar que ele tem que crescer, ele cai. Não cai. E depois o cabelo começa a nascer num lugar que não precisa. Por exemplo, para que serve o cabelo dentro da orelha? Você já parou para pensar? Às vezes eu encontro algumas pessoas que têm um estufo de cabelo saindo da orelha e eu não consigo prestar atenção em outra coisa. Eu só olho para aquele estufo e penso, gente, para que serve esse cabelo dentro da orelha? E é depois de velho também, né? Você não vê uma criança com cabelo dentro do ouvido. E aí aquele cabelo que tinha que estar aqui, está dentro do ouvido. São os mistérios da vida, que quando a gente encontrar o Senhor, a gente vai perguntar para Ele vai nos dar uma explicação. Minha gente, eu quero agradecer, eu tive um final de semana. O doutor Pedro, muito obrigado pelo seu carinho, viu? Doutor Pedro Veras, lá de Manaus. Eu li a sua mensagem, muito obrigado pelo seu carinho. E se tiver uma vaguinha na agenda, eu vou ir para o senhor complementar o que falta aqui, ó. Muito obrigado. Você vai junto, Christian? Vamos junto, nós vamos fazer um pacote. Se mais alguém estiver precisando, a gente marca, vamos todos juntos. E se eu achar que o seu cabelo está melhor que o meu, eu peço para ele pôr o seu no meu. Deve ter doação de cabelo também, né? Ai, meu pai morreu aos 63 anos, com a cabeça pretinha, tinha pouquíssimos fios de cabelo branco, e se tirasse a cabeça do meu pai, dava para fazer cabelo para 6, 7 pessoas, do tanto que tinha. Muito cabeludo, um topete assim enorme, ele parecia o Elvis Presley. Meu pai era um homem bonito, tinha muito cabelo aos 63 anos, e nós aqui com essa miséria. Meus irmãos também estão tudo meio careca já, mas eu não posso reclamar, não. Eu tenho cabelo. Minha gente, tive um final de semana maravilhoso, na oportunidade de estar. Deixa eu me lembrar onde foi o primeiro, para não errar na ordem. O primeiro foi em Brasília, com meu querido amigo Giovanni Meirelles, que organizou lá no centro de convenção. Uma noite lindíssima. Eu quero agradecer muito ao povo de Brasília, que com tanto carinho me recebe sempre que eu estou aí. De lá fomos para Aracaju, pude rever este povo querido numa noite muito especial em preparação ao Dia das Mães. E no domingo, com minha querida amiga Janier Mota, toda a família dela, que é minha família também lá em Aracaju. Para quem não sabe, Aracaju não, esse show foi em Itabaianinha. Para quem não sabe, minha mãe morou um tempo em Nossa Senhora da Glória. Tenho lá o meu sobrinho Conrado, que acabou sendo adotado por essa família querida, que se tornou minha família também. Uma noite muito especial lá em Itabaianinha. Muito obrigado ao povo de Itabaianinha, o carinho com que vocês me receberam fica marcado definitivamente no meu coração. Muito obrigado mesmo. E eu quero lembrar que no próximo dia 27 de maio, nós estaremos aí no Rio de Janeiro, no Quilômetro de Vantagens, a partir das 19h30, para um grande show de evangelização. Quero convidar todo o povo que mora aí na região. É uma casa de shows muito fácil de ser acessada, que fica aí no shopping Via Parque,
aí no Rio de Janeiro. Então você que é aí das cidades vizinhas, se quiser estar conosco, vai ser uma noite muito, muito, muito especial. Depois eu quero convidar também no dia 30 de maio, estarei lá em Maceió, no ginásio do SESI, a partir das 20 horas e 30 minutos. E no dia 31, em São Sebastião, Alagoas também. O local vai ser na Avenida Coronel Sertório Ferro, a partir das 21 horas. Quero agradecer também todas as pessoas que estão adquirindo o CD O Amor Me Elegeu. Lembrando que o CD, que é da Canção Nova, um produto da Canção Nova, ajuda a pagar as contas aqui. Vocês sabem que o Davi, ele tem como missão todos os produtos que são de evangelização aqui, ajudam a manter essa obra no ar. Você que acompanha a Canção Nova sabe que aqui não tem intervalo comercial e todo o trabalho é justamente para a evangelização. Muita gente comentando aqui da dificuldade que encontra de enfrentar o novo. Muita gente aqui no Twitter dizendo aqui: padre, sempre interpreto as mudanças na minha vida de maneira negativa. Também concordo com o senhor que há algumas mudanças que no primeiro momento nos fazem sofrer, mas elas nos renovam. Sim, é assim mesmo. Não há outra forma de enfrentar o obstáculo. Não é justo enfrentar o obstáculo senão interpretando como uma oportunidade de mudança. Às vezes nós temos um chacoalhão da vida que modificam a nossa postura. Eu, por exemplo, vou dar um exemplo. Essa semana mesmo, eu não sei se vocês acompanharam, mas na pregação que eu fiz na Festa da Misericórdia, teve um momento em que eu falei que eu não acredito em macumba. Quando eu falei macumba, eu estava me referindo àquilo que na minha infância eu fui criado dentro de um contexto onde as pessoas tinham esse sincretismo religioso. Eram católicas, mas iam nas benzedeiras. E aquelas mesmas benzedeiras que retiravam da gente, como, segundo elas, o mal olhado, aquilo que é ruim no dia a dia, que a gente, as pessoas, no dia a dia isso. Vou lá, eu estou me sentindo mal e aquela benzedeira rezava por mim. Uma prática muito comum lá na nossa infância. Essa mesma benzedeira tinha também o hábito de fazer aquilo que eles chamavam de trabalho espiritual para poder retirar o marido de uma, o marido de outra, fazer um mal aqui, um mal ali. E no momento que eu fiz essa pregação aqui na Canção Nova, eu falei justamente disso, que nós cristãos não acreditamos no poder que uma pessoa tem de fazer mal a nós através de um trabalho espiritual, porque nós estamos revestidos pela força do Cristo ressuscitado. Só que eu fui muito infeliz, eu fiz uma piada que soou ofensiva aos ouvidos de muitas pessoas e eu compreendo perfeitamente. Às vezes nós estamos acostumados a falar de uma determinada situação deste ou daquele modo e culturalmente aquilo foi ficando socializado e a gente nunca se incomodou. Até que alguém que está do outro lado se sente incomodado com a nossa piada, com a maneira como a gente fala as coisas. E foi muito positivo, porque quando o Babalorixá fez uma notificação pedindo que eu me retratasse daquela forma, daquele jeito de dizer, eu pensei que de fato nós precisamos ter muito cuidado. Eu sou um pregador que fala com muitas religiões. E eu fico muito feliz que o programa de direção espiritual não atinja somente católicos. Ele atinge muitas pessoas de outras religiões. E eu pessoalmente acho, sim, que nós temos direito de acreditar e de não acreditar. Mas é muito perigoso a gente falar do que o outro crê, falar da forma como o outro crê de maneira pejorativa. Eu, por exemplo, enfrentei isso na semana passada e me fez refletir muito.
Algumas pessoas disseram: padre, mas nós não temos o direito de não acreditar neste trabalho espiritual. Temos, mas nós não temos o direito de fazer piada. Este é um aprendizado. Não é engraçado ridicularizar o que para o outro é importante. E uma coisa que também ficou muito equivocada: as religiões de matriz negra, elas não são diabólicas. Nós não podemos pensar que são diabólicas, elas são diferentes de nós. Então, essa compreensão de que elas trabalham com o mal também é equivocada. Também é equivocada. Claro, pode ser que tenha uma pessoa que se diz do candomblé, da umbanda, e que se utilize disso para poder dizer ter o poder de fazer o mal a este ou aquele. Mas nós não podemos generalizar. Há muitas pessoas que ficam machucadas com o nosso discurso. Então é importante a gente ter a oportunidade de corrigir a linguagem. Você sabe por quê? O mundo já está muito dividido para a gente criar outras divisões. Isso está lá no Facebook, numa página que não é minha. Inclusive você que frequenta o Facebook, que sabe onde está esse trecho da minha pregação. É um trecho de 3 minutos. Eu não sei se foi maldade da pessoa, mas o título é Macumba, não sei o que, papapá. Um título bem sensacionalista, justamente para chamar a atenção, porque a pregação é muito mais do que aquilo. A pregação tem um contexto. Se você frequenta o Facebook, nós já tentamos retirar aquele título, aquele trechinho da pregação, porque muitas pessoas se sentiram ofendidas e a gente não conseguiu acesso à pessoa que administra aquela página. Então, se você puder nos ajudar, deixando o seu comentário lá, pedindo que nós já pedimos que fosse retirado, mas nós não fomos atendidos por eles. Não é uma página que nos pertence, mas está lá, Frases Padre Fábio de Mello, ou Frases Fábio de Mello, não sei. Enfim, existem situações que nos ensinam e nós precisamos aprender. Sim, nós precisamos ressignificar muitas coisas a partir dos erros que a gente comete. E não é nenhum problema, minha gente, você identificar o erro que você cometeu e a partir dele você tomar uma nova postura. Eu, por exemplo, eu sempre prezei tanto em ser respeitoso pelo que os outros creem, não preciso crer igual. Eu não tenho obrigação de crer igual a ninguém. Mas eu não tenho o direito de desprezar a forma como o outro crê. Eu continuo tendo o direito de ter a minha crença e de falar sobre tudo aquilo que eu creio. Mas o meu discurso não pode passar pelo deboche. Ele não pode ser perpassado, permeado por expressões que venham ridicularizar o que para o outro é especial. Da mesma forma como nós cristãos também não gostamos das piadas que fazem do cristianismo. Nem tudo é engraçado. Pode parecer engraçado ao outro, mas não àquele que é o destino da piada. Por exemplo, é muito simples. Eu não gostaria que alguém pegasse uma fotografia da minha mãe e fizesse uma piada com ela, porque iria me ofender profundamente. Ofende alguém que eu amo. Então só a partir daí nós já entendemos que nem tudo é engraçado. Ridicularizar quem é importante para o outro, ridicularizar o que é importante para o outro, não é engraçado. Enfim, toda vez que a vida nos apresenta um desafio, nós precisamos administrar o desafio. Eu gosto muito daquela passagem do povo hebreu, quando já está a caminho da terra prometida, de repente tem diante de si o obstáculo do Mar Vermelho. Precisa atravessar. Aquele obstáculo parece intransponível. Como tantas vezes na nossa vida, o obstáculo também nos parece intransponível. Moisés vai pedir a Deus uma solução e Deus devolve a ele.
Eu não posso fazer nada se vocês não fizerem a parte de vocês. Deus não disse tudo isso. Deus disse apenas a Moisés: diga ao povo que caminhe. Que o povo não se prenda ao obstáculo que está diante dos olhos. É o mar. De repente, olhando para aquele mar, o povo pensou que estava tudo terminado, que estava tudo acabado. Mas não. Quando o povo começa a colocar o pé na água, a travessia foi se tornando possível. Às vezes, minha gente, o que nos falta é colocar o pé na água. Porque é uma tentação a gente ficar olhando para o mar, para o problema, para a dificuldade, e sempre adiando porque nós estamos com medo. A gente não enfrenta porque nós estamos com medo. Estamos tentados a pensar que aquilo é superior a nós. Não. Nós só vamos descobrir o verdadeiro tamanho do problema quando nós começamos a enfrentá-lo. Porque às vezes, antes de enfrentá-lo, ele pode parecer 3, 4, 10 vezes maior do que de fato ele é. Mas a partir do momento que nós começamos a estabelecer com ele uma relação justa, que é justamente de aplicar soluções para ele, nós vamos percebendo que ele não é tão grande assim. Eu não sei. Tudo nessa vida pode ser contornado, pode ser suportado, se nós estivermos dispostos. Eu sei que há dores que num primeiro momento parecem intransponíveis. Eu já falei aqui várias vezes e continuo dizendo. Ver uma mãe perder um filho, por exemplo, é uma dor que parece não ter solução. Mas a própria Janier, essa amiga minha que eu citei lá de Itabaianinha, ela perdeu o Gabriel, o filho dela, afogado na piscina. Você já imaginou? Você ver o seu filho caçula morrer afogado na piscina da sua casa, naquele lugar que representa para todos o lugar do lazer, da alegria. Você já imaginou você ter que retirar o seu filho dali, sem vida? E eu me lembro que quando conheci Janier, Jânia, Lígia, que estavam justamente numa peregrinação comigo, eu tinha entrado na vida da Janier porque eu fui a primeira pessoa que ela passou a ouvir depois daquela tragédia toda. E eu me lembro que logo em seguida eu comecei a ter com ela primeiro uma identificação, né? Eu vi minha mãe perder filho e naturalmente eu comecei a ter uma sensibilidade para sentir essa dor, para sentir junto. E à medida que eu fui convivendo com a Janier, eu percebi que ela ainda não tinha superado aquele acontecimento, porque ainda faltava retirar o filho da água. Aquele corpo frágil, pequeno, já tinha sido sepultado, mas dentro dela, ela ainda não havia retirado ele da água. Continuava ali, aquele cadáver espiritual, né? Aquele morto emocional que não foi sepultado, que não foi resolvido. Por quê? Aí são muitos sentimentos. Tinha culpa. É impressionante como, diante de uma tragédia como essa, nós temos a tentação de pensar que somos culpados. Nós temos a tentação de pensar que nós poderíamos ter feito diferente. Sim. Só que o acontecimento já está ali. É inalterável. Não há nada que se possa fazer agora para modificar o antes. Então ela tinha
um conjunto de situações, de sentimentos em relação à morte do filho que não tinham sido resolvidas. E que a gente só resolve por meio da conversa, minha gente. Eu admiro muito os bons terapeutas, porque eles nos põem para falar. E quando eu falo os bons terapeutas, eu me refiro àqueles que nos atendem em seus consultórios, mas eu me refiro também aos amigos que são naturalmente terapeutas, que despertam a nossa confiança e o desejo de contar o que está nos angustiando. Porque não é com todo mundo que a gente tem abertura, não é para todo mundo que nós temos vontade de contar as nossas verdades. Quando nós temos experiências de amizades terapêuticas, quando nós temos a oportunidade de viver a fraternidade terapêutica, nós verbalizamos muito o que nos incomoda. E a própria psicologia nos ensina que o primeiro passo para a cura é justamente verbalizar. Dizer aquilo que está dentro de nós como se fosse uma comida que não fez digestão. Sim, nós falamos de digestão emocional também. Não é só o alimento que a gente come que precisa ser digerido para que não nos faça mal. Se você tem uma indigestão alimentar, você fica indisposto. Mas os sentimentos também precisam ser digeridos. É a digestão emocional. Quando você metaboliza o que o outro disse de pesado, a traição, tudo aquilo que foi ruim do que foi vivido. Sim, isso precisa ser metabolizado. E a gente metaboliza falando, contando, pondo para fora. Por isso que é preciso ter muita paciência. Às vezes a pessoa vai precisar dizer aquilo muitas vezes. Por quê? Ela está se livrando. Ao falar, ela vai tendo condições de lidar melhor com aquilo que angustiou tanto. Então a Janier, ela precisava falar do que angustiava. Ela precisava falar da culpa que sentia. E à medida em que ia colocando para fora, por meio da fala, por meio deste recurso fantástico que é a palavra, ela foi descobrindo uma forma de sepultar o que precisava ser sepultado, para que Gabriel pudesse ressuscitar de outra forma, dentro dela. Hoje ela tem um instituto, que acolhe justamente pessoas necessitadas com o nome do filho. Da mesma forma como muitas outras mulheres conseguiram superar. Não sei se a palavra é superar. Conseguiram contornar esse desconforto de viver essa desordem da vida, de uma mãe ter que sepultar o filho. Conseguiu contornar toda aquela dor, todo aquele sofrimento, fazendo alguma coisa pelos outros. Aí sim. Um processo terapêutico que nos encaminha, que nos faz chegar pelos caminhos da dor a um aprendizado que nenhuma alegria poderia nos fazer chegar. Por isso é preciso dizer. Por isso nós precisamos do processo terapêutico, seja no consultório ou seja a partir de amigos saudáveis, que nos permitem a experiência da catarse, da purificação, da limpeza emocional que nós podemos fazer quando falamos e somos ouvidos. Sim, porque não basta falar. É preciso perceber que o outro lhe escuta, Nem sempre nós falamos e somos escutados. Às vezes nós falamos, o outro está diante de nós, mas ele não nos ouviu. Ele não viveu com a gente aquele momento. Por isso que eu digo que é tão importante a gente ter espaços saudáveis de convivência, onde o que a gente fala é escutado. Isso faz a cura acontecer dentro de nós. Por isso o padre, ainda é,
Por mais que tenha se perdido o significado disso, do ir contar os pecados, do ir fazer uma direção espiritual, como isso cura o coração das pessoas. Eu admiro muito na nossa vocação essa oportunidade de ouvir, de sermos pessoas de confiança. O padre, ele naturalmente deve ser um homem de confiança das pessoas. Eu não posso banalizar o que você me conta. Eu não posso ser um fofoqueiro que banalizo o que você me falou, que saio dizendo para os outros as suas fraquezas, aquilo que você me confessou, aquilo que você me contou. Não. Um dos primeiros aprendizados que nós precisamos ter como padre é justamente o respeito pelo que o outro nos fala, porque as pessoas estão necessitadas de serem ouvidas. Por isso, não tenha medo de dizer o que você precisa dizer. Verbalize. Procure um lugar, procure alguém que tenha condições de lhe ouvir. Quem sabe assim você vai descobrir que aquilo que você está enfrentando não é tão grande quanto lhe parece. Às vezes a visão do outro corrige a visão equivocada que você está tendo da vida. Às vezes a visão que você está tendo não está lhe favorecendo, porque ela é distorcida pelo medo que você sente. Você sente medo e naturalmente olha para a sua dificuldade e a interpreta muito maior do que ela é. De repente o outro vem porque enxerga de um outro ângulo e lhe diz: não é tão grande assim quanto você pensa que é. Não é tão pavoroso quanto lhe parece ser. E aquilo é libertador, porque lhe proporciona uma nova forma de enxergar. Que o Deus Todo-Poderoso venha derramar a sua bênção sobre nós, clarear o nosso entendimento, modificar a nossa linguagem, curar-nos em posturas antigas que nos prejudicam no dia de hoje. Que o Deus Todo-Poderoso derrame sobre você a lucidez, a bênção da lucidez, para que ao olhar para os seus problemas, você recrute a verdade e saiba o que de fato você precisa enfrentar, não tornando isso maior nem menor do que é, apenas permitindo que a realidade seja o que ela de fato é. Derrame sobre nós a bênção e a proteção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigado. Até a semana que vem, se Deus quiser. Que o verso tem reverso, que o direito tem o avesso, que o de graça tem seu preço, que a vida tem contrários e a saudade é um lugar e só chega quem amou, e o ódio é uma forma tão estranha de amar. Que o perto tem distâncias e o esquerdo tem direito, que a resposta tem perguntas